Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lac, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super videoaula e hoje nós iremos trabalhar um assunto muito interessante, que é o direito administrativo na nossa Constituição Federal de 1988. Né? Então está aqui, direito administrativo, artigo 37. Na verdade, nós iremos estudar o capítulo 8, que é da administração pública, que está incluso tanto o artigo 37 quanto o artigo 38. Né? O artigo 37 é muito importante para o nosso direito administrativo. Cara, diversas vezes, diversas questões, muitas questões, elas são produzidas com base no artigo 37. O artigo 37 que possibilitou a criação de vários instrumentos aí do mundo administrativo, né, do direito administrativo. Então é muito importante a gente estudar o artigo 37, dispositivo por dispositivo. Cada dispositivo do artigo 37 tem um impacto real no direito administrativo. Então vem comigo, né? Eu digo assim, cara, é muito importante você ter esse conhecimento, por quê? Porque este assunto aqui, ele pode ser cobrado, e é cobrado muito, na prova do direito administrativo. E também é cobrado na prova de direito constitucional. Então, vamos lá, artigo 37 e 38. Vamos lá, artigo 37, o caput, né? O caput do artigo, a cabeça do artigo. O artigo 37, a cabeça, ele vai trazer o quê? Os princípios da administração pública, né? Então, vamos lá, administração pública direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do DF e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte, né? Então vamos lá. Então, olha só, a nossa Constituição Federal, tá? Então vamos lá. Para onde, qual que é a abrangência do artigo 37 no Brasil? Tá? Então, olha só, a administração, olha aí, ó, a administração pública direta e indireta. De quem, professor? União, Estados, DF e municípios, né? Olha aí, tá? Obedecerão, né? Olha, ó, todo mundo, né? Ou seja, isso é importante por quê? Porque não é somente o artigo 37. Ou seja, toda a administração pública, né, toda a administração pública brasileira deverá obedecer não somente o artigo 37, mas também todos os dispositivos deste artigo. Então, ou seja, essa aula ela serve para concurso federal, para concurso estadual, distrital e municipal também. Então vamos lá, então a abrangência, né? Então o artigo 37 traz essa abrangência. Vamos falar dos princípios, né? Então temos os princípios aqui, ó, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, e eu vou colocar aqui o princípio da eficiência de uma cor diferente, porque requer uma explicação diferenciada, né? Olha aí, esse canetão aqui já está com problema, né? Rapaz, é incrível, cara. Aí, ó, eficiência, né? Então vamos lá. Professor, o que significa o princípio da legalidade? Tá? O princípio da legalidade significa dizer o seguinte, que toda a administração pública, que todos esses entes aqui, somente pode fazer aquilo que a lei autoriza aquilo que a lei determina expressamente. Esse é o princípio da legalidade. Tá? Esse é o princípio da legalidade. Inclusive, a legalidade é a principal fonte do direito administrativo, ou seja, toda a administração pública, os administrados, estão vinculados ao princípio da legalidade. Ou seja, não pode inventar moda. Né? Sobre o princípio da legalidade, eu tenho que fazer uma ressalva muito importante aqui em relação ao seguinte, tá? Em relação ao direito privado. Como é que funciona, professor, o princípio do direito da legalidade no direito privado? O direito privado é aquele que regula o quê? Entre as partes, entre os particulares. É uma relação entre os particulares. A relação entre os particulares, claro, tem o princípio da legalidade. Só que lá a ótica, como se depara com o princípio, é o contrário. Lá, no direito privado, entre os particulares, você pode fazer tudo, desde que a lei não proíba expressamente.
desde que a lei não o proíba expressamente. Aqui não. Aqui você só pode fazer aquilo que a lei expressamente determina. Então, isso é o princípio da legalidade, né? Estrita legalidade. Só pode fazer aquilo que a lei determina. Esse é o princípio da legalidade, né? Tem que saber, professor? Com certeza. Professor, impessoalidade, outro princípio muito importante. Cara, esses princípios aqui são os mais cobrados nas provas de concurso público de todas as bancas, né? Professor, impessoalidade. Eu sempre gosto de explicar o princípio da impessoalidade, dizendo que o princípio da impessoalidade, a administração pública deseja que ele seja o quê? Profissional. Que ele seja impessoal. Que ele trate as coisas de acordo com o seu profissionalismo, não com seus interesses pessoais. Não com interesses obscuros, mas com interesse o quê? Da administração pública, dos administrados, da impessoalidade. Ele tem que ser impessoal, ele não pode ser parcial, tá? Ele tem que ser imparcial. Professor, moralidade, né? Moralidade significa dizer que na administração pública, tá, o gestor, os administrandos deverão agir sempre com o princípio da moralidade, né? Olha, com a moralidade administrativa, com honra, com honestidade, com honradez. Então, isso é o princípio da moralidade. Tá? Então, ó, legalidade, impessoalidade, moralidade. Professor, publicidade. Cara, princípio da publicidade. Nós não estamos tratando aqui da coisa pública? Sim, isso aqui é a coisa pública. Então, a coisa pública, tudo que é dinheiro público, recurso público, ele é público, então ele tem que ter o princípio da publicidade, tornar esse princípio público, esclarecer, informar as pessoas. É claro que esse princípio da publicidade, com o decorrer do tempo, esses princípios aqui, eles são oriundos da Constituição original lá de 1998, tá? Desculpa, de 88, são oriundos de 88. Esse princípio da publicidade, ele teve um upgrade. Hoje nós falamos princípio da transparência. Ou seja, não basta você publicar os atos no Diário Oficial. Você tem que dar o quê? Ampla transparência na publicação dos atos, das informações. Então, legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade. Eu estou sendo bastante breve, porque essa aqui não é uma aula de princípios, né? Isso aqui é a aula do artigo 37, né? Publicidade. Professor, por que você colocou isso? Porque é o seguinte, esse limp sem o E são princípios oriundos, né? Ó, da Constituição Federal, da República Federal, da Constituição, olha aí, da Constituição da República Federativa do Brasil, de 88. Já o princípio da eficiência, né? Do princípio da eficiência, ele foi incluído no texto da Constituição através da emenda 19 de 98, que foi a grande emenda da reforma administrativa que ocorreu no governo FHC. Essa emenda constitucional de 1998, ela tinha uma clara intenção de quê? De implantar no Brasil. Tá? Então, esses quatro aqui são princípios, nós chamamos princípios burocráticos. Olha aí. Princípios burocráticos, né? E esse princípio da eficiência aqui, que foi incluso na Constituição, e o examinador, várias questões de concurso já perguntaram isso, né? Diz o seguinte, foi na tentativa de implementar, né, uma administração pública brasileira de modo gerencial. De modo gerencial. Então, por isso que tem esse E. Tá? Esse E é E de eficiência, tá? E de eficiência, eu sempre, para explicar para vocês, está relacionada em duas grandes dimensões. Primeiro, olha só, o que é ser eficiente na administração pública? É você produzir mais com menos. De novo, produzir mais com menos e fazer as coisas certas. Então, é uma questão aí de execução e de resultado. Eficiência. Então, essa eficiência é um princípio da administração pública gerencial, né, ou seja, com foco nos resultados. Então, isso aqui são os princípios, né, o LIMP, né, são princípios aí que eu digo para vocês com toda certeza, se você não tiver esses princípios na sua cabeça, você não tem mínimas condições de disputar nenhuma vaga de concurso público. Então, você tem aí que saber, né, esses princípios com certeza.
Ok, pronto, né? Tá aí o caput, a gente está estudando. Professor, nessa aula, o senhor vai bater todos os dispositivos do artigo 37, 38, sim, 100%, não vou pular nenhum deles. Ok? Bacana. O que acontece? Eu tive que organizar a minha aula. Então, esse aqui é o artigo 37. Pela ordem, eu ia estudar agora o inciso primeiro. Só que, para colaborar, para contribuir, aproveitar o momento da explicação, eu sou obrigado aí passar para vocês o seguinte, né? O parágrafo primeiro. O que diz o parágrafo primeiro? O parágrafo primeiro, né? Ele contribui com o entendimento do princípio da impessoalidade. Professor, o princípio da impessoalidade é aquilo que o senhor falou, que o cara tem que ser o quê? Profissional, exatamente. Ele tem que agir de forma profissional, imparcial, ele é impessoal. Né? Chega na repartição pública, ele vai falar bom dia para todos, né? Independente de raça, de credo, de beleza, de qualquer pessoa, ele é o quê? Ele é impessoal, ele está ali, ele é um profissional, ele tem que executar suas tarefas, né? Executar suas atribuições e competências do cargo. Né? E diz o seguinte, olha só, a publicidade dos atos, programas, obras, serviços, tá? E campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo. Olha aí, caráter educativo. Ó, a publicidade. A administração pública faz publicidade, sim, de todos os atos, até para atendimento do princípio da publicidade. Dos programas de governo, de suas obras, de seus serviços, né? Campanhas dos órgãos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, né? Ou seja, está contribuindo, tem que ser impessoal, tá? Impessoal, de novo, dela não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, né? Ah, professor, o cara lá é prefeito, tá? Então, toda obra que ele tem, o símbolo da prefeitura, da gestão dele, é um símbolo que diz respeito lá à marca da empresa do cara. O que acontece? A marca da empresa do cara. Ali, o cara está pegando carona. Ele está divulgando a obra para a sociedade e, ao mesmo tempo, ele está o quê? Ele está fazendo uma promoção pessoal. Ou seja, isso você está ferindo o princípio da impessoalidade, está ferindo o princípio da moralidade, né? Então, não pode. Então, esse artigo 1º, ele colabora com o entendimento, né? E cai bastante. Vou ler de novo para vocês, ó. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social, caráter educativo, informativo ou de orientação social, ou seja, cumprindo as finalidades da própria administração pública e não deverá cumprir as finalidades pessoal dos seus agentes, né? Dela não podendo constar nomes, prefeito fulano de tal, por isso tem que falar governo do estado tal, né? Governo da prefeitura, símbolos, né? Ou imagens que caracterizam promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos, ó, não só de autoridades, mas também de servidores públicos. Ou seja, essas autoridades e os servidores públicos estariam pegando carona aí na promoção, na publicidade do governo. Tá? Pronto, agora a gente vai aqui para o inciso 1º. O inciso 1º. Então, o inciso 1º, ele traz o seguinte, agora ele fala o quê? De cargos públicos, né? Ele vem falar o quê? De cargos públicos, né? Ó. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros. Tá? Isso aqui é chamado regra de acessibilidade, tá? Regra de admissionalidade. Então é o seguinte, regra geral, gente, regra geral. Olha aí, os cargos, empregos ou funções públicas, né, são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Então vamos lá, vamos explicar esse cara aqui, cargos públicos, né? Então vamos lá, primeiro. Né, cargos, olha aí. Cargos públicos. Tá? Professor, cargos, empregos. Esses empregos aqui é o empregado público, é o cara
que está vinculado no regime CLT. Esse cargo aqui, normalmente, é o cara que está vinculado ao regime jurídico único, ou seja, um estatuto. Tá? E funções públicas, né? Olha aí, ó, normalmente cargos de liderança. São acessíveis aos brasileiros. Então, regra geral. Acessível a quem? Aos brasileiros. Ok, bacana, né? Ok, cargos, né? Cargos públicos, está aqui. Empregos e funções, né? Agora, para o preenchimento desses cargos, ok, deverão ter estabelecidos em lei. Professor, que lei que é essa? São as leis de carreiras, de criação dos cargos. Aí são as leis de carreiras, criação dos cargos, né? Assim como os estrangeiros. Aí, os estrangeiros podem também. Esses estrangeiros, eu pergunto para vocês, quais são os estrangeiros? São estrangeiros. Bacana, né? E nós temos aqui o português equiparado. Então, um cara que é português pode fazer o concurso, por exemplo, da Caixa Econômica Federal? Pode. Por quê? Porque a Constituição portuguesa também assim permite. Então, é considerado que um português equiparado. Isso é dado aí porque o Brasil foi colônia, império, né? Temos um histórico de relacionamento com o Estado português centenário. Então, de novo, os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros, que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, ok? Ok? Tá? Assim como os estrangeiros na forma da lei. E esses estrangeiros aqui, tá? Eu quero dizer para vocês, é o seguinte, é uma norma de eficácia contínua, né? Olha aí, ó. Eficácia contida. Por quê, professor? Porque para os estrangeiros ocuparem os cargos públicos, né, é que necessita o quê? Necessitará de uma lei específica tratando deste assunto. E eu vou apresentar para vocês nessa aula um exemplo de uma lei específica para o caso. Então, regra geral, tá? Então, eficácia aí instantânea, né? Eficácia imediata. Regra geral, o acesso ao brasileiro. Então, é acessibilidade. Então, todos os cargos são acessíveis aos brasileiros, que preencham os requisitos da lei. Tá? E o estrangeiro, professor, com um requisito, idade, né? Então, idade mínima, 18 anos. Pronto, a lei diz isso, né? Idade mínima, 18 anos. Ok, então esse aqui é o princípio do quê? Da ampla acessibilidade aos cargos públicos aos brasileiros. Lembrando que estrangeiro pode ter, na forma da lei. E aí, professor, explicação completa? Não, falta ainda algumas coisas interessantes, porque essa aula aqui é uma aula que eu vou ministrar ela de forma bastante tranquila, tá certo? Ponto a ponto, sem correria. Você pode até assisti-la na velocidade 1.5. Inclusive, eu recomendo que você assista aí 1.25, 1.5. É que fica aí mais tranquilo. Vamos lá. Olha só. O artigo 12, parágrafo 1º, o artigo 12 da própria Constituição, ele trata o quê? Ele trata das regras de nacionalidade. E o que diz aqui o parágrafo 1º? Aos portugueses com residência permanente no país, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo nos casos previstos nesta Constituição. Atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos nessa Constituição. Quais são esses casos previstos na Constituição? Temos alguns cargos, né, que são o quê? São exclusivamente de brasileiros natos, né? Por exemplo, vamos supor aqui, presidente da República. Então, o presidente da República é um cargo exclusivo para brasileiros natos, não naturalizados, né? Agora fala, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro.
Professor, esse direito do inciso 1º, a ocupação de cargos, empregos e funções públicas, então, são estendidos ao quem? Aos portugueses com residência permanente no Brasil, no país. Então, o português equiparado, ele vai ter que ter o quê? Primeiro requisito, uma residência permanente no país. Olha que excelente situação no comando da questão. O comando da questão, o cara vai lá e ele vai colocar o seguinte, né? Que ele não reside no Brasil e resolveu fazer o concurso do Banco do Brasil, por exemplo. Não pode, porque ele tem que residir. Então, esse aqui é o primeiro dispositivo. Segundo dispositivo, se houver reciprocidade em favor de brasileiros, ou seja, se o Estado português, né, também reconhecer e cumprir esse benefício aos brasileiros lá, então ele poderá ter aí, ele pode ser atribuído os direitos de brasileiro. Bacana? Exceto aqueles casos previstos nessa Constituição, que aí eu estou dizendo para vocês que na própria Constituição, no próprio artigo 12, salvo engano, parágrafo 5º, né? Parágrafo 5º lá trata quais são os cargos de preenchimento exclusivo de brasileiros natos. Né? Aí fala, né, que o ministro da Defesa, por exemplo, né, o ministro da Defesa tem que ser também brasileiro nato, tem vários outros, né? Tem várias outras situações, né? Bacana, ok. Último assunto para completar, ficar 100% o entendimento da ocupação dos cargos. Então ele fala no finalzinho, no inciso 1º, assim como os estrangeiros, na forma da lei. Então, a regra de estrangeiros para preencher é uma regra de eficácia contida. Necessita de uma outra lei para fazer o quê? Cumprir. Então, vamos lá no Estatuto do Servidor Público, artigo Lei 8.112 de 90, artigo 5º, parágrafo 3º. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores e técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e procedimentos desta lei. Ou seja, né? Então, especificamente, tá? Aí eu digo para vocês, especificamente, para o atendimento desse dispositivo aqui, então o constituinte, olha só, né? Os estrangeiros, né? A lei federal, né? Destinou o quê? Para, especificamente, o preenchimento de estrangeiro, para o quê? Para as universidades federais e institutos federais. Por quê? Porque, às vezes, uma universidade federal, tá, ela tem intenção aí de preencher uma certa área do conhecimento, que no Brasil nós não temos profissionais desse naipe, por exemplo. Aí abriu possibilidade o quê? De você receber, né, estrangeiros que tenham essa qualificação no sentido do quê? De engrandecer, de enriquecer a nossa pesquisa, as nossas atuações na universidade. Então, essa é a intenção, né? Aqui você pode dizer, o Estatuto, a Lei 8.112, ela não é exclusiva somente para universidades, era para todo o serviço público federal. Então, para o preenchimento de cargos de estrangeiros, a lei somente permitiu, nesse caso, professor, eu quero fazer concurso, eu sou estrangeiro, eu quero fazer concurso para o Ministério da Economia. Não pode, criança. Por quê? Porque é somente estrangeiro, salvo o português equiparado, são as universidades e instituições de pesquisa científica, tecnológica federais, poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, né? De acordo com as normas e procedimentos desta lei. Ou seja, ele vai ter que fazer concurso como todo mundo aí, né? Que é a forma de provimento. Então, esse aqui é o inciso 1º. Pronto, né? E agora? Agora você pode ter certeza que você já tem um entendimento aí muito bacana. Inclusive o seguinte, tá? Antes de você ir lá estudar a Lei 8.112, por exemplo, é muito bom você estudar esta lei, essa aula primeiro dos dispositivos do direito administrativo na Constituição Federal. Inciso 2º, também trata de cargos públicos, né? Especificamente, né? Vamos tratar do quê? Vamos tratar do quê? Do concurso público, olha aí, tá? Antes da Constituição de 1988, você tem que entender, né? Você tem que entender algumas coisas, né? Então, nós temos aqui, temos um marco, né? Olha aí, nós temos um marco, tá? Aí. Então, a Constituição de 1988, né? Antes da Constituição, né, o concurso público era exceção, aí. Tá? Depois, provimento, concurso público. Aí.
Antes de 1988, né, no 88, a regra do concurso público não era plena e absoluta. Então é o seguinte, você quer ser servidor público. Beleza, bacana, vai lá, procura um deputado, pega uma cartinha do deputado e apresenta lá no órgão qualquer. Provavelmente você terá o seu pedido atendido de acordo com a moral, o prestígio do seu deputado. Então você tinha o provimento. Então aqui, a regra aqui era o quê? Sem concurso. Olha, sem concurso. O que aconteceu? O Estado começou a ser o quê? Minado. Começou a ser minado por interesses privados. Aí o Constituinte de 1988 fez esse inciso aqui muito importante. Parou. De agora em diante, o provimento é somente através do concurso. E eu digo para vocês o seguinte, o concurso público, na minha opinião, é uma das maiores manifestações da democracia que eu conheço. Ele é altamente democrático. Todo mundo no mesmo local, sendo avaliado pela sua competência, pelo seu esforço, pela sua inteligência, vai fazer uma prova de concurso. Regras iguais para todos. Então, olha aí o exemplo da democracia, um exemplo do exercício da democracia. Então, esse é o contexto, Concurso público, tá aí, E aí, professor? Aí, então fez o marco, daqui para frente, todo novo provimento, é somente através de concurso público. Aí nós temos uma regra, que ele falou o seguinte, tá? Vamos colocar aqui, 5 anos, Todo mundo, que teve um provimento, entrou antes, daqui para trás, sem concurso público, tá? Esses caras foram estabilizados, tá? Lá no ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição, eles estabilizou aí, essas pessoas aqui, daqui para trás, E quem estava daqui até 5 anos, eles tiveram que deixar a administração pública, foram exonerados, E daqui foram estabilizados, ou seja, eles continuaram estabilizados, Eles continuaram até, eles são considerados como estáveis, Tem todas as situações do estável. Então temos essa situação do concurso público. Agora vamos ler o dispositivo. A investidura em cargo ou emprego público, regime jurídico único, o regime jurídico único, e o emprego CLT, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, Petrobras, e assim por diante. Depende de aprovação prévia em concurso público. Olha aí a regra do princípio público, da universalização do princípio do concurso público. E esse concurso pode ser de provas, é uma modalidade, ou provas e títulos, outra modalidade. De acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego. Tá aí. Então, o cargo, temos o cargo. Esse cargo aqui, ele é criado por lei, tá? E ele passa a existir, por quê? Porque vai determinada função. Então, ele vai ter o quê? As suas atribuições. Tá? Atribuições de acordo com a natureza do cargo, Na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Tá aí, Então, tá aqui, estão as regras de concurso público, Aí ele já trouxe uma exceção ao concurso público, Qual que é a exceção que trouxe no texto aqui? São os cargos em comissão. Comissão. Chamado comissionados, Esses cargos comissionados são de confiança do gestor, do agente político, tá? Confiança do agente político. São cargos comissionados, Esses cargos comissionados, então não há necessidade de concurso público. Aqui nós estamos falando cargos com atribuições de chefia, tá? De chefia, de direção e de assessoramento, tá? Então, aí são esses cargos aqui de comissão. A gente vai falar um pouco mais sobre essa situação aqui no decorrer da aula. Nós temos um dispositivo aqui. Bacana, entenderam aqui a regra do concurso público? Então, antes da Constituição de 88, não era absoluta a regra do concurso público. Somente algumas carreiras de Estado, tá? Algumas carreiras de Estado que nós tínhamos o quê? Que nós tínhamos
a obrigatoriedade do concurso público, aquelas carreiras já estruturadas, por exemplo, Itamaraty, tá? O Itamaraty, que é lá da diplomacia, foi uma das primeiras carreiras que foram estruturadas no país. O Banco do Brasil também já era obrigado ao concurso público, mas não era geral. Então a regra geral do concurso público foi de acordo com esse dispositivo aí que nós temos, né? Com esse dispositivo, regra do concurso público, né? Tem mais coisa do concurso público? Sim, a gente vai falar agora outras regras constitucionais constantes aqui no artigo 37, que fala sobre a regra do concurso público, né? Vamos lá, parágrafo 2º, tá? Olha só, a não observância do disposto nos incisos 2 e 3 implicará na nulidade do ato e a punição da autoridade responsável nos termos da lei. Ou seja, né? Ou seja, se a autoridade competente não, esse é o parágrafo 2º do artigo 37, tá, ele não observar o disposto da regra do concurso público no inciso 2, o inciso 3 a gente já fala para você já. O que vai acontecer? O seu ato vai ser considerado nulo e a punição da autoridade responsável. E a autoridade responsável vai ter uma sua responsabilidade apurada. Por quê? Porque está desrespeitando a regra do concurso público, né? Olha a preocupação, a importância que foi aí, tá? A importância dada pelo Constituinte em relação ao concurso público. Falou o seguinte, inclusive o seguinte, se você não cumprir, aquela pessoa que você nomeou de forma errônea, o ato será anulado, tá? O ato será anulado e você será punido. Professor, é a regra do inciso 2º, inciso 3º, né? O inciso 3º diz o seguinte, ele vai falar o quê? Do prazo de validade do concurso público. Então, o prazo de validade do concurso público será de até 2 anos, prorrogáveis de uma vez por igual período. Aí eu vou aproveitar e explicar uma coisa muito importante. Olha só, o prazo é de até 2 anos. Ok? Tá? Até 2 anos. Prorrogável, olha aí. Uma vez. Então é o seguinte. Prazo do concurso. Vamos fazer uma tabelinha aqui. Ó, prazo. E vou colocar prorrogação aqui. Ó. 2 anos. Pode. Eu posso prorrogar? Posso. É obrigado? Não. Esse ato de prorrogação é um ato discricionário do chefe do Poder Executivo. O cara prorroga se quiser, de acordo com a situação de conveniência e oportunidade. 2 anos, então eu vou prorrogar por 2 anos. Ok. B. Eu posso fazer o concurso público com um prazo de 1 ano? Pode. Se eu posso fazer de 1 ano, eu posso prorrogar? Pode, que vai ser o quê? De mais 1 ano. Tá? Professor, existe concurso público de 90 dias? Existe, eu já vi vários. Aí, ó. 90 dias o prazo de validade, né? Então, a prorrogação será de mais 90 dias. Olha aí. Aí, ó, 90 dias. Agora, o que não pode é o cara colocar 1 ano, depois ele prorroga por 6 meses, por 2 anos, né? Por 3 anos. Não pode. Então, é sempre de igual. A prorrogação tem que ser de igual prazo. Então, até 2 anos. Não significa dizer que todos os concursos públicos terão prazo de 2 anos, né? Por que eles colocam 2 anos? Porque o concurso público é um procedimento caro, é um procedimento lento, é um procedimento demorado, complexo, né? E ele requer um custo, tem um custo da administração pública, né? Não só um custo lá do certame em si, mas para a administração. Então você coloca 2 anos, por 2, 4 anos, o que acontece? Você já tem aí, né, profissionais, agentes públicos, agentes públicos já selecionados. Agentes públicos selecionados para o trabalho. Tá? Você vai ter lá os agentes públicos já selecionados. Bacana? Entenderam aí? Tá? Vamos lá. Outra regra do concurso. Né? Vamos lá. Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de provas e títulos será convocado.
Ó, com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego em carreira. Então temos aqui, vamos colocar a situação, né? Vou colocar aqui situação A, depois eu vou colocar outra cor, né? Olha aqui, A, entendeu? Eu vou arredondar aqui os prazos, né? Vamos colocar aqui, ó, 2020, tá? Teve um concurso. Esse concurso, né? Ele foi homologado ó, tá, vamos pôr 10/10/2020. Esse concurso era de 2 anos, ok? Então o que acontece aqui, né? Olha aqui. Então ele vai até o quê? O dia 9/10/2022. Ele pode ser prorrogado, né, por mais 2 anos, até o dia 9/10/2024. Fechou. Tá aqui, né? Beleza. Só que, tá? Em 2022, novo concurso, para o mesmo cargo. Aí. Professor, não pode fazer novo concurso porque já tem concurso anterior válido. Esquece. Quem falou isso não tem conhecimento profundo da lei. Não tem conhecimento profundo da situação. É permitido, sim, você fazer concurso quando você tem o quê? Ainda um concurso em vigência. Olha aí, ó. O que acontece, né? Ó, durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação. Aí, ó, edital de convocação, né? Olha aí. Aquele aprovado em concurso público de provas ou provas de título será convocado com prioridade sobre os novos concursandos para assumir o cargo e emprego na carreira. Então ele fez novo concurso, tá aqui. Esse concurso aqui ele foi homologado, olha aí, em 10/11/2022. Tá? Beleza. Então o que acontece agora? Agora vem a situação fatídica, né? Olha aqui, em dezembro, ó, dezembro de 2022, faz uma convocação. Na situação A, nós temos aqui 10 aprovados. Tá? Na situação B, você tem 111 aprovados. Aí. Você faz uma convocação para 15 pessoas. 15 pessoas. Então você vai ter que chamar 10 do A e 5 do B. Por quê? Porque a Constituição, o artigo 37, inciso 4, ele deixou bem claro, ó, tá? Eles serão o quê, ó? Em prazo prorrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público de prova, ó, tem convocados com prioridade sobre os novos concursados para assumir cargo ou emprego na carreira. Então tem que chamar primeiro do anterior. Então essa regra que diz, que fala que não pode, não podemos chamar as pessoas, não pode ter concurso com concurso, está errada. Não tem nada disso. Inclusive eu já presenciei várias situações como essa nessa minha vida de concurseiro profissional. Tá aí, pronto, né? Então isso aqui é a regra constitucional que diz respeito ao concurso público, né? O parágrafo 2º a gente já disse, né? Ele falou o seguinte: se você não cumpriu o inciso 2 e o inciso 3º, tá? O ato vai ter que ser impunidade. Então, se você chamar primeiro com prioridade, ó, isso aqui é outra coisa, o prazo do concurso, né? Então, nós explicamos já o parágrafo 2º no slide anterior. Tá? Próximo inciso. São 21 incisos. Ó, cargos comissionados versus funções de confiança. São duas coisas, né, cara? Cargos comissionados, tá? Cargos comissionados. Olha, ó.
Ó, vamos notar aqui, ó, cargos comissionados. É diferente de quê? Função de confiança. Ambos os cargos aqui, tá? A pessoa, eles vão ocupar com a função de direção, chefia e assessoramento, tá? Vão ter que ter atribuições, ó, adicionais. Ó, atribuições adicionais, cargos comissionados e função de confiança. Está aqui, tá? Ok. Só que os cargos comissionados é para qualquer um. Tá? Qualquer. Quando eu falo qualquer, é para servidores efetivos e para servidores não efetivos. Aqui seria concursados. Tá? Quando o cara é concursado, ele passa a ser efetivo no cargo, né? Ou seja, ele não é provisório. Então tá aí. Ou concursados, né? Qualquer cargo, tá aí, né? O legislador quis assim, né? Qual que é a intenção aqui, cara, do cargo comissionado, né? Cara, o burocrata, ele tende o quê? Ele tende a ficar lá na burocracia, ele fica insulado, tá? Ele fica insulado na burocracia. Às vezes ele perde um pouco a noção de mundo. Ele perde um pouco a noção de mundo. Então, por exemplo, secretário de Estado, ministros, né? Então todos eles são cargos comissionados. Eles ocupam cargos comissionados. Então, o governador, o prefeito, o presidente, eles nomeiam pessoas fora da administração pública até para trazer o conhecimento novo. E, além disso, são pessoas de extrema confiança deles, que, na opinião deles, são pessoas que já conhecem há algum tempo, né, que têm condições de desenvolver um espetacular trabalho. Então, são os cargos comissionados. Então, pode ser um servidor de carreira? Pode. Pode ser um servidor efetivo? Pode. Mas também não efetivos. Agora, a função de confiança, tá, ela já é interno. A função de confiança é interno. Aí, ó. Interno. Tá? Somente pode para quem é efetivo. Aí. O cara é efetivo, né? Professor, eu quero exemplo de função de confiança. Vamos colocar a polícia, por exemplo, né? Então você tem na delegacia o escrivão. Beleza. Aí você tem o escrivão-chefe. O cara, para ser escrivão-chefe, primeiro ele tem que ser escrivão. Se ele for escrivão é porque ele fez o concurso público, ele é chefe, né? Então ele vai ter o quê? Ele vai ter uma atribuição adicional. Ele vai ter uma liderança, ele vai exercer uma função extra. Por isso que ele fala função de confiança. Então, função de confiança é exclusivamente para aqueles que lá já estão. Tá? Agora, vamos para o texto, feita essa explicação para vocês. Né? As funções de confiança exercidas exclusivamente, tá? Exclusivamente por servidores ocupantes por cargo efetivo. Olha aí, ó. Funções de confiança. Olha aí. Ó, funções de confiança, ó, funções, ó, vou colocar aqui, ó, F, tá? F, exercidas para servidor do cargo efetivo. Então aqui, ó, então função de confiança, F, macete, né? E os cargos em comissão, ó, C, ó, então C, tá? Servidores de carreira. Tá? Nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas a atribuições de direção, chefia e assessoramento. Isso que eu falei. Qualquer um dos dois cargos aqui, tá? Dos dois cargos aqui, eles vão receber, eles vão ter o quê? Ó, só existem esses cargos aqui adicionais na estrutura de carreira para, ó, eles vão dirigir o órgão, comandar pessoas, chefiar ou assessorar. Então essas são as atribuições, né?
Eles não são atribuições, cargo comissionado. Então, você não vai ter um cargo comissionado para o cara executar uma tarefa. Não é. É somente para que direção, chefia e assessoramento. Essa é a ideia, né? Ó, nas condições e percentuais mínimos previstos em lei. O que acontece? As duas situações aqui são criadas em lei. Você não pode ter um órgão com 100% de cargos comissionados, por exemplo. É um percentual que a própria lei vai definir. Então está aqui para vocês. O que gera a dúvida, né? O constituinte, ele chamou, tá? As pessoas, isso que gera muita dúvida, tá, gente? Ele chamou essa situação aqui, ó, tá? Essa situação aqui dos concursados efetivos e não efetivos, ele chamou de carreira. Aí, ó. Ele chamou de carreira. E aí, professor? Aí, esse aqui é um momento que eu digo para vocês que vocês deverão vencer as suas paixões. É uma linguagem específica para o concurso, tá? É carreira. Então, quando falou carreira, cargos em comissão e funções de confiança, automaticamente você vai ter que vincular a situação de quê? A situação de um cargo comissionado. Bacana? Então, vamos lá. Então, ok. Só um pouquinho. A gente vai explicar mais, tá? Eu vou passar o slide aqui, tá? Não terminei essa explicação, que agora vem a cerejinha do bolo. Antes disso, deixa eu ler mais um dispositivo aqui da Constituição. Aqui. Tá? Mais um dispositivo. É vedada incorporação... Com licença, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos. É isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, ou essas videoaulas da internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$25, curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.